Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aqui no nosso primeiro episódio de podcast, o Sensacionerd. Sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, pelo menos na minha opinião, que é sobre a trilogia do Sam Raimi com o nosso querido Tobey Maguire. E para falar desse assunto, eu tô aqui com o João Marcos Carneiro, do canal Cultura Pop e Cia. Beleza, João? Fala, Saulo, beleza? Tudo certo? Gostei muito do nome do podcast, inclusive. Vou roubar ele pra mim. E estamos aqui pra falar com certeza do Tobey Maguire aí, da trilogia clássica do Homem-Aranha, que hoje promete. É isso aí. Só quero lembrar que tá tudo registrado, hein? Com alguns minutos de diferença eu patenteei esse nome. E é isso aí. A gente vai aqui comentar, aproveitando aí esse espírito nostálgico do lançamento de Homem-Aranha No Way Home, né? Que tá todo mundo aí esperando, aguardando o retorno dos... não só do Tobey Maguire, mas também do Andrew Garfield. E a gente então vai revisitar essa franquia aqui. E eu já quero começar com uma pergunta polêmica, né? Na verdade, quem acompanha aqui o canal já sabe que o Tobey Maguire é meu favorito, mas eu quero saber de você. Também é o seu favorito? Ele é o melhor de todos, né? Ele é sensacional, ele é incrível, ele dança. Só falta ele cantar. Só falta ele cantar. Ele... É que também a gente pega, né? Tem a questão do saudosismo, Sim, né? Da nostalgia. E tem a questão do roteiro ser muito bem feito. Eu reassisti os 3 filmes nessa última semana, em sequência, o que ajuda bastante você pegar certas coisas que quando você assiste um dia outro dia o outro, você não consegue perceber. E a questão de que mesmo o terceiro filme, ele acaba se destacando, né? Porque tem toda a polêmica, o roteiro, a história, não era o que o Sam Raimi queria. Sim. Mas ele chama atenção pra ele. Então, apesar do Andrew Garfield eu achar melhor ator do que o Tobey, eu acho que nessa questão do personagem, o Tobey Maguire consegue se sobressair. E eu concordo com você, essa questão aí da atuação. Eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas realmente, o Andrew Garfield, ele é um ator mais versátil, vamos dizer assim. Eu acho que ele é mais intenso também do que o Tobey, mas eu acho que não só por causa da nostalgia, como você mencionou, mas todos os elementos que tem em volta dessa franquia, eles são muito bons. Eles tornam o personagem muito grandioso. Por isso que ele marcou tanto. Bom, pra começar então, eu gostaria de falar aqui do primeiro filme, né? Que é o mais querido, pelo menos pra mim, e também porque ele tem um grande impacto, porque é o primeiro grande live action blockbuster do Homem-Aranha, né? E qual que é o seu favorito da trilogia? Pra mim é o primeiro. Eu gosto muito do Homem-Aranha 2, acho que é o mais aclamado aí entre os fãs, mas o primeiro pra mim eu ainda considero o melhor. E pra você? Olha, eu acho muito difícil decidir. Eu acho que os 2 primeiros são muito, assim, parecidos. Eu gosto um pouco mais do segundo. Eu acho que a questão dele de não ter aquela obrigação de contar a história da picada, do tio Ben, e até também o próprio Alfred Molina como Dr. Octopus. Não que o William Dafoe seja ruim, não, muito pelo contrário, ele é excelente. Sim. Mas não sei, é muito igual assim, é muito difícil determinar, mas não sei, tem alguma coisa no segundo que me chama um pouco mais a atenção. Eu acho que esse lance de não ter que contar a origem ele abre mais espaço, né? Embora a gente tenha ali no meio do segundo uma parte que eles voltam, né, para as origens, a questão do poder do Peter, que ele tá passando por aquela perda, por conta da dúvida dele. Mas eu gosto muito do primeiro filme, porque ele lembra muito a história clássica do Homem-Aranha, da primeira aparição dele. Né? Quando você pega pra ler e você compara com o primeiro filme, a gente tem todo aquele Peter mais introspectivo, tímido, que sofre bullying, né? A morte do tio Ben vir por causa do ladrão, do cara do ringue, isso é igualzinho à história clássica. Então eu acho que eles fizeram uma adaptação pra época bem fiel, e eu gosto muito desses elementos. Você curte também esse Peter mais bobão, assim? Eu gosto bastante, comparando até com o Andrew, tem essa diferençazinha aí. E o que eu acho muito interessante é que, reassistindo, eu percebi que em 20 minutos a gente já tinha o Peter já subindo as paredes, o Norman já tinha virado duende, então é tudo muito rápido as coisas como elas acontecem, e isso é bom, porque às vezes começa muito rápido e a gente fica meio
perdido. Uhum. Mas não, é bom já resolver essa parte logo, porque a trama mesmo que a gente quer ver é o cara lá com o uniforme, lutando contra o Duende Verde, e isso é muito bom. O primeiro do Andrew Garfield demora 1 hora pra ele começar a escalar, sair com o primeiro uniforme, então tem essa diferença aí interessante. Então é um ponto muito positivo. Rapidamente o Duende já tá lá loucaço, começa a fazer a fórmula, precisa de mais tempo, enfim. E aí já tem o primeiro ataque lá na festa que tem no centro da cidade, enfim. E a forma como é picada, como eles mostram o contato do Peter com a Mary Jane, vizinha dele, a amizade com o Harry, que não fica muito bem explicada, porque ali o Norman tá conversando com o Harry, falando que ele já não sei quantas escolas que ele tinha ido, não sei de onde que vem essa amizade com o Peter, mas não faz muita diferença, porque são personagens clássicos, a gente sabe da ligação de um com o outro. E aí tem o Flash também, depois eles apresentam o Jameson, então realmente a semelhança com os quadrinhos é um ponto quase que idêntico. Sim, acho que tem uma roupagem nova, porque os quadrinhos são dos anos 60 e tal, então eles levam pra época, mas funciona muito bem, e eu concordo com você, é muito bacana como as coisas acontecem rápido, porque o ideal é que no primeiro ato do filme todos os personagens já tenham sido apresentados, né? E aqui a gente tem o Peter, o tio Ben, o Harry, o vilão, é tudo muito bem estabelecido logo no primeiro ato, e depois eles vão desenvolvendo até chegar no grande ápice, que é o final, a batalha final. Eu gosto bastante também do jeito que a direção, né? O Sam Raimi tem um mérito gigantesco nisso, na maneira que ele coordena os personagens. E eu acho que um grande ponto forte desse primeiro filme é a maneira como ele descobre os poderes. Eu gosto também da maneira como eles construíram o do Andrew Garfield, mas a do Tobey também é bem parecida com os quadrinhos, e eu acho que as cenas elas são muito marcantes, né? Aquela primeira vez que ele começa a subir as paredes, que ele olha pra mão, que ele vê o corpo dele realmente mudando, né? E depois ele também começa a pular pelos prédios. Aquela cena maravilhosa do Vai Ter, a Shazam, né? Então, eu acho que esse daí é um grande mérito, um grande acerto também. Essa questão das teias acho que é a principal diferença que tem, né? Que ele não faz o atirador, ela é natural. Sim. E se você parar pra pensar, é óbvio que a gente não vai criticar aqui o que o Stan Lee fez. Mas, tipo, a aranha já fabrica teia normalmente. Exato. Então faz sentido o cara conseguir soltar a teia. É estranho? Mas, pô, a gente tá falando de um cara que sobe parede, sai vestido por aí com uma roupa de sei lá, não vou falar de super-herói, né? Mas. Eu concordo. Então. Eu já vi falando um ponto que eu acho que faz sentido, né? Defendendo. Eu concordo com você, eu acho que poxa, se ele tem todas as habilidades de uma aranha, de escalar paredes, a resistência da aranha modificada geneticamente, por que não? Por que ele não teria também o poder de fazer a teia, né? Mas um ponto que eu vi interessante, inclusive defendendo, é que um cara nas condições do Peter, né, de condição social, um cara simples, de família simples, ele não teria os recursos necessários para fazer um dispositivo tão tecnológico, por mais que ele fosse mesmo um gênio. Ele sendo muito inteligente. Exato, então, isso aí no espetáculo Homem-Aranha eles deram um jeito de explicar que foi o lance da Oscorp, né? Ele pegar da Oscorp. Sim, ele usa como base, mas é o que a galera mais bate o olho e fala, mas ele não tem atirador de teia e tal. E a gente torce até para que eles brinquem com isso no filme agora, do dia 15 pré-estreia. Aliás, dependendo de quando você está assistindo, talvez você tenha até já assistido No Way Home. Já comenta aí o que você achou. Vamos fazer uma previsão de que Tobey Maguire estava aí nesse filme, né? Esperamos que sim, né? Se ele e o Andrew não estiverem no filme, a gente tá acabado. Essa é a realidade. Pois é, porque esse assunto rendeu demais, né? Ou vamos fazer muitos vídeos falando sobre por que eles não estavam e por que eles deveriam estar. Mas enfim, eu acho que um dos pontos bem positivos também da adaptação dos quadrinhos é aquela luta no ringue, que é até o serra-ossos, né, no filme lá que eles chamam,
o Serra-Ossos. Eu acho que essa cena é muito legal, ela é muito criativa. Também vem lá dos quadrinhos, o Peter enfrentando um cara muito maior que ele. E o lance da recompensa, o lance dele deixar o bandido escapar. Tudo isso vem lá dos quadrinhos e tem um peso. Inclusive, eu acho que esse é um dos pontos graves aí do Homem-Aranha do Tom Holland, que é não ter o Tio Ben, né? O Tio Ben que é o espelho do Peter, é a motivação, faz parte da história de origem dele, e eles quiseram meio que passar por cima disso, né? É o Sr. Stark agora. Então, esse pra mim é um grave erro. É o que eu falo, o meu problema não é com o Tom Holland, porque pra mim ele é um ótimo ator, mas sim com o roteiro, com a direção, quiseram repaginar demais o personagem. Eu acho que ele fica meio descaracterizado. Eu acho que o que ele faz bem feito. O que atrapalha é a história que dão pra ele contar, né? Exato, exatamente. O Peter, do Tobey Maguire, ele já tem todos esses elementos, né, que vêm dos quadrinhos e que marcam o personagem. Mais alguma coisa que você tem sobre o primeiro filme? Eu acho que assim, eles apresentam pela primeira vez aquele personagem misterioso do Joseph Campbell, que aparece depois do segundo filme lá no teatro, e no terceiro filme ele aparece também no restaurante. No restaurante, que o pessoal falava que era pra ser um mistério e tal. Que ele tá em todos os filmes do Sam Raimi também, né? Sim. A questão do isso não é problema meu, também é uma boa, que depois acaba se virando contra ele. E o Duende, né? Acho que a gente poderia citar um pouquinho do Duende. Apesar da roupa ser bem diferente dos quadrinhos, nunca foi um negócio que me incomodou. Porque se pegar outro maluco fantasiado por aí, com um gorro na cabeça, ia ficar mais estranho ainda. E tem tudo a ver ser uma armadura com o que eles estavam fazendo. Era um soro pra meio que criar super soldados pra guerra. Sim. Então faz todo sentido o cara ter uma armadura e ele rouba a armadura e sai por aí. Você pode questionar, uma armadura poderia ser diferente, mas tinha que ser uma armadura verde pra ser Duende Verde. Enfim. Sim. Você não acha que é Power Rangers, então, igual o pessoal fala? Nunca me incomodou, assim, pra falar a verdade. Pra mim também. Mas eu acho justo que agora eles façam a alteração pra ele ficar um pouco mais parecido e pra tentar afastar dessa questão. Mas, assim, se mantivessem ele nesse filme novo com a mesma roupa o tempo inteiro, pra mim também não seria um problema. Tem a questão de que, assim, você meio que esconde toda hora o rosto do William Dafoe. Realmente, é uma questão do ator. Sim. Mas falar que a armadura estragou, pra mim, não. Nunca foi algo que eu pensei, tipo... mas nos quadrinhos ele usa roupa, ele tem parte roxa e tal. Sim. Não tem essa máscara desse jeito. Mas, assim, nunca parei pra pensar nisso, não. Afinal, é uma adaptação, né? O pessoal tem que entender isso. Tem coisas que a gente pega o Octopus, ele é igualzinho, mas também não tinha o que mudar. Sim. No terceiro filme, o Homem-Areia é idêntico, com a mesma roupa. Sim. O Venom também ruim, mas igual. O Abutre, o Mistério também igual, com o aquário na cabeça e funcionou. Sim, o Abutre ficou muito bom. Então você pegar o Lagarto, que eu não gosto, e o Electro é diferente, mas eu gosto. Sim. Não do visual, mas do Electro em si. E do Duende do outro Harry lá, do Homem-Aranha lá, do Andrew, também não gosto não. Ele é meio esquisito. Apesar dele a roupa ser mais parecida com a dos quadrinhos, Sim. né? Então, você pega as duas coisas e poderia mesclar, que é o que eles vão fazer agora. Sim, eu acho que a máscara do Duende Verde do William Dafoe ela é muito assustadora. E ela vem também do lance que ele tem várias máscaras, né? Então tem uma explicação. Putz, ele usou o traje e colocou uma coisa dele ali, essa máscara completamente medonha. E falando no Duende, eu acho que aquela sequência de ação da batalha final dos dois é uma das melhores coisas de todos os filmes do Homem-Aranha. Aquela hora que não tem nem trilha sonora de fundo, aquela coisa bruta, seca. Nem parece que é um filme PG-13, né? Porque o Homem-Aranha toma uma surra e é muito boa. Aquela cena ali pra mim é insuperável. E aí na hora que fala da Mary Jane, aí ele vira um bicho e aí ele e arregaça volta. Exato. Inclusive, acho que até o fala do tio Ben também, né? Fala, eu sou um pai pra você. Aí ele tem um pai, o nome dele era Ben Parker. Ben, Também é interessante. Mais uma vez aí o valor, né, do tio Ben pro desenvolvimento do personagem, né?
Aham. E eu acho que até a morte dele, do Andy, foi bem feita porque, tipo, o Peter não matou, né? Ele sempre fica, durante a franquia toda, putz, foi um acidente, né? Então, ele tentou matar. Não tinha mais ninguém lá, né? É. Só o mordomo depois lá no terceiro filme. Não, era do planador. Exato. Deixa eu contar um negocinho pra você. Faz 5 anos aí que seu pai morreu. Eu já devia ter falado, mas agora eu vou contar. Que agora é útil pro roteiro. Mas a gente chega lá. Segundo filme. Só rapidinho, só mais um personagem que é introduzido nesse filme, o Jameson, né, pô? Verdade, não incrível. Tem como... Ele vai ser importante não digo, mas ele tem o seu destaque nos 3 filmes. Sim. E é muito bom, né? O Peter chega lá pela primeira vez com as fotos, aí ele, lixo, super lixo. Não, aí no fim ele acaba ficando com as fotos. Ele é fenomenal. Tanto que na franquia do Espetacular Homem-Aranha não trouxeram o Jameson, só no e-mail, né? No e-mail ele é citado e tal. Mas agora pra franquia do CM, os caras trouxeram o J.K. Simmons de novo, porque não tem como, né? Acho que até poderiam encontrar alguém que fizesse bem, mas marcou demais, né? Aquele cara é fantástico. Até também pra ajudar nessa questão de variante, né? Você tem um cara que é igual de outro universo. Exatamente. Funciona bem, encaixa bem. Inclusive o do Espetacular Homem-Aranha também poderia ser o J.K. Simmons, a gente só nunca viu ele. Poderia. Né? Com certeza. Sim, bem lembrado. Ele é um personagem incrível. Que inclusive é um dos grandes alívios cômicos, né? Do filme. Com certeza. Toda vez que ele aparece. Muito bacana. E aí, indo então pro segundo filme, que, como eu disse lá no começo, muita gente considera o melhor filme do Homem-Aranha. Alguns consideram até o melhor de super-herói. A gente tem o Dr. Octopus como vilão. Você também mencionou o Alfred Molina. E o que você mais gosta nesse filme, no segundo? Nossa, é difícil, hein? Eu sou apaixonado no Octopus. Desde os quadrinhos, assim, os desenhos animados, eu acho muito legal. Porque ele tem um arco, assim, de tipo... Ele não quer ser um vilão, né? Ele é controlado pelas garras. Sim. No final do filme ele tem a redenção dele. Ele é um cara que, assim, ele tinha tudo pra dar certo, a experiência dele, não deu. E aí o inibidor que impedia que os braços controlassem ele é destruído. Sim. E aí tem a cena do hospital, que é muito legal. A morte da esposa dele também é bem chocante, né? Exatamente. E aí, eu acho que... E outra coisa legal é a forma como a Mary Jane descobre que é o Peter, né? O Homem-Aranha. Ela já estava desconfiada ali no final do filme. Sim. E aí ela tem a certeza depois. Então, acho que são 2 pontos positivos que eu destacaria. E o final do filme também com o Harry descobrindo as coisas do Duende, deixando essa bomba aí pro próximo da sequência. É verdade. E pra mim, um dos melhores momentos desse filme é a cena do metrô. Não tem como. Sim, né? Com certeza. A cena clássica do metrô. Essa daí é o concurso, não precisa nem falar. Nossa, cara, é fantástica. E até o lance da identidade secreta dele, né, ser revelada nessa hora, porque a máscara... Tipo, precisamos de um momento pra tirar a máscara porque o Tobey Maguire brilhe na atuação, né? Porque se ele estivesse fazendo aquelas caras e bocas e gritos de dor de máscara, não ia adiantar nada. Não, ia ficar estático. Então estoura a máscara dele aí pra ele tirar. Nossa, cara, é muito bom. E eu acho que pra época também, do ponto de vista mais técnico, os efeitos práticos, né, dos tentáculos, uma coisa muito, muito bacana, né, que eles fizeram. Eles usavam de verdade, em algumas cenas não, né, mas tinham os tentáculos mesmo. Sim. Tanto é que agora o próprio Tom Holland comentou, né, que o Alfred Molina teve que se adaptar, né, porque ficou diferente. Sim. Né, pra fazer. Em algumas cenas também tem os braços, sim, mas é mais digital do que antigamente. Exato. E pra época também foi... Esse lance de efeito prático, acho que você dá uma moral pro seu filme, né? Porque você pode muito ficar tranquilo, se escorar no lance do digital, mas tem um charme, né, especial. Tipo, o Christopher Nolan, por exemplo, gosta, né, de explodir as coisas de verdade, de usar e evitar ao máximo o CG. Eu acho que eles acertam muito, muito nisso. Como você mencionou a cena do hospital, inclusive, né, que ele tá deitado com as garras, os tentáculos, né, enfim, esticados lá e é tudo
sei lá, não é uma réplica, né? Mas tudo de verdade, né? Feito ali, fabricado pela produção. Acho muito bom. E acho o sacrifício dele, você acha que se encaixou ali com a história? Que foi muito rápido? No final? No final? Assim, do nada ele volta a ter controle dos tentáculos, né? Então é um negócio meio... não dá pra explicar porque que antes ele não tinha e agora, só porque ele viu o Peter Parker, ele falou a frase brilhante, mas preguiçoso, ele voltou. Então... Mas assim, faz parte, né? Aquilo que eu falei, a gente tá vendo um filme que o cara tá aí vestido de super-herói, escalando paredes, então qualquer coisa vale, mas poderia ter uma outra justificativa. Ou um diálogo maior também, né? Sei lá. Também. Mas acho que faz parte e caracteriza bem. Porque até quando ele sai do hospital, ele vai lá para aquele local ali, né? Ele fala, eu vou me atirar pra dentro do rio e tal. Sim. E já era uma ideia que tava na cabeça dele. E aí os tentáculos começaram a falar com ele e tal. Então, acho que se a gente retomar um pouquinho essa parte de depois que ele saiu do hospital, acho que talvez faça sentido. Costura bem. E o que você falou, ele não queria ser um vilão, né? Ele não é megalomaníaco e tudo mais. Ele só tá com a motivação errada porque ele tá descontrolado, né? Acho que essa é a grande diferença dele. E acho que pra encerrar aqui a parte do segundo filme, eu gosto muito da forma como eles também começam o filme. Porque eles começam mostrando como tá a vida do Peter Parker. Então ele começa entregando pizza, dá errado, ele é demitido. Aí logo em seguida ele chega lá com fotos de gatinhos pro Jameson. Aí ele demite ele, aí ele contrata na mesma cena de novo. Enfim, demite não, né? Porque ele nunca foi contratado, era freelancer, coitado. Mas, enfim... Então, esse começo, e aí ele tentando chegar a tempo de assistir a peça da Mary Jane, dá errado. Então, tudo isso, como um todo, eu acho que é bem legal. Esquecer um pouco o super-herói para mostrar o Peter, que é também um ponto importante dos quadrinhos, né? Com certeza. É ele se matando para pagar as contas, aí vem o tiozão do aluguel, começa a cobrar o aluguel, que é muito top também. Então, é mostrar como ele tá lascado, ele tá ferrado. E aí, além disso, ele ainda tem que salvar o mundo. Ele chega atrasado pra aula. Enfim, tudo isso eu acho que é muito top também. É muito legal. Inclusive, temos aquela cena muito boa da música lá, né? Raindrops, né? Eu não lembro. Falling. Sim. E ele tá voltando. Quando ele perde os poderes, né? E aí ele decide, vou voltar a ser um cara normal. Aquela cena icônica do cachorro quente, né? Que ele vê um monte de coisa acontecer, né? E ele não pode fazer nada, ele enfia o cachorro quente. Sim. Né? No meio da música, assim. Não tô nem ligando, não vou fazer nada. Só que depois ele vê a necessidade, né? Ele tipo, eu preciso. Eu acho que, agora assistindo com um olhar mais, né, não da criança que eu era na época, mas eu acho que talvez seja não sei se você concorda, mas talvez não um erro, né? Mas uma coisa que eu não gosto tanto tá tudo muito atrelado a Mary Jane. Porque você mencionou no Duende Verde, isso acontece. Depois no 2, os poderes dele voltam por causa da Mary Jane, que ela é levada. Então eu fico meio assim... E depois no terceiro filme ela tá beijando o Harry lá. Você fica, pô, os vilões sempre pegam ela, leva lá pro final, aí ele vai salvar. Aí eles sempre soltam aguenta aí, Mary Jane! Exatamente. Aguenta aí, mano. Aguenta aí é top demais, aguenta aí. Em inglês eu acho que ele fala hang on, né? Eles falam, como que a gente vai colocar hang on? Aguenta aí, pô. Aguenta aí. Que inclusive fizeram aquela zoeira, né? Aguenta aí. Muito bom. Mas isso é uma coisa que me incomoda depois. Putz, tudo é Mary Jane, toda hora é Mary Jane em perigo. Sei lá, parece que ele não é correspondido, né? Então, e na Gwen é diferente, ela ajuda ele. Sim. Ela ajuda ele, ela quer se meter. Não, sai daqui, é perigoso você ficar aqui, lá no filme que ela morre. E ela, não, eu vou estar aqui, eu vou te ajudar. Ela que puxa a alavanca. Então, pra destruir o Electro. Então, é diferente. E é legal, né, que eles vão aprendendo, tipo, o que funciona, o que não funciona, o que dá pra fazer igual, o que dá pra fazer diferente. Sim, o que saturou. Então, é legal isso daí. E indo pro terceiro filme, então, que aí é o filme mais polêmico. Vamos dançar. Temos 3 vilões, temos Peter Emo, temos Peter Dançarino. Esse filme é uma coisa de louco e eu acho, na verdade, que ele é injustiçado. Eu acho que
ele caiu também num acho. senso comum da internet de falar, ah, Homem-Aranha 3 é ruim. Quando ele só não é tão bom assim, ao meu ver, né? Eu acho que assim, ele é pior que os outros dois, sem tirar nem pôr, com certeza. Isso é uma verdade verdadeira. Aham. Eu acho que tem uma questão que você pega o próprio comportamento do Peter antes do simbionte, ele mesmo parece outra pessoa. Ele sempre Sim. foi meio idiotão e tal, mas tipo, ele tava sem o simbionte, ele beijou a Gwen no meio da praça do mesmo jeito que a Mary Jane, tipo, ia achar que isso é normal, aí tá todo engraçadão lá no jantar que ia pedir ela em casamento, e chega a Gwen, ele, tipo, parece outra pessoa. De fato, isso, se já fosse com o simbionte, beleza. Sim. Daria pra dar uma explicada. Mas realmente já parece outro personagem, parece até um outro Peter. É. Você tem o Peter Parker do Tobey Maguire, você tem o Peter Parker do Andrew, o Peter Parker do Tom e o segundo Peter do Tobey. Eu acho que nessa questão, e eu percebi isso assistindo os 3 filmes em sequência. Ele realmente parece outra pessoa. É que eu acho que ele tá numa outra fase também, né? Porque ele tá naquele reconhecimento, tem até aquela cena que virou meme. Ele tá se achando. Ele falou, eles me amam, né? Quando estão lá, Spider-Man, não sei o quê. Então, eu acho que... Eu concordo com você, que tem uma mudança brusca. Mas, sei lá, talvez tenha sido proposital, né? Vamos trazer um Peter numa vibe nova agora. Pode ser. É que não fica claro quanto tempo se passa exatamente do final do segundo pro terceiro, né? Sim. Então, acho que... pelo menos agora eu não me lembro. Do primeiro pro segundo, o segundo é 2 anos após o primeiro, eu anotei aqui, inclusive. E o terceiro eles não citam, não falam, não sei se é imediatamente. Acho que deve ser mais ou menos perto, por causa do Harry, que ele descobre. Sim. E logo em seguida já vira. Já toma o soro lá, né? Deve ser bem perto. Sim. O que não ajudaria a explicar essa mudança do nada de comportamento. Eu acho que tem uma questão do preconceito com o emo na época, que estava em moda, o emo, e aí tinha muito preconceito. Então eu acho que tem um pouco disso também. E o filme a gente lembra só da dancinha dele entrando na loja lá, né, dançando e tal. Mas tem 3 dancinhas. Porque no começo do filme também, quando ele tá lá naquele lugar lá que vai ter a festa e tal, que entregar a chave da cidade, ele já dança lá com a bandinha também, ele faz uma dancinha simples. E logo depois da cena, né, da loja, também ele dança lá no bar pra chamar a atenção no piano, né? Ritmo Nossa, acelerado. Essa daí é até melhor. Eu acho muito engraçado. É muito. Ele puxa a cadeira, ele dança com a cadeira. Cara. É um comportamento diferenciado. E o Tobey Maguire, acho que ele tem uma cintura meio dura. Ele não parece um cara assim. Então eu acho que deve ter sido desafiador até pra ele fazer essas cenas. Sim. Porque não é dublê, é ele mesmo que tá ali. É ele mesmo. Não sei no piano exatamente, mas parece ser ele também. Sim. Então, eu acho que tem várias coisas interessantes. O Venom é ruim. O Harry... Eu gosto do Ed Brock. Eu gosto do Ed Brock. Agora, o Venom, eu achei muito rápido e a cara dele meio esquisita. Eu não sei, o Topper Grace também, eu não curto muito ele, não. Eu sou suspeito pra falar porque eu assisti aquela série That Seventh Show com ele, de comédia. Que foi quando ele bombou, né? Sim. Mas, sei lá, eu acho que o meu problema é mais com a aparência do Venom do que com o Ed Brock. Eu gosto desse jeito dele querer tomar vantagem, ele tem uma motivação ali. A cena da igreja é muito parecida com a dos quadrinhos, né? É engraçado porque minutos antes o Peter fala pra ele, né? Quer paz, vai à igreja. Aí ele foi. Beleza, então, vou pegar essa dica. Vai, isso é a igreja. Você acha que o lance de ter muito vilão é ruim, igual muitas pessoas apontam? Eu não acho, porque se você pegar mesmo, vilão é só um. É o Venom. Do Homem-Areia, assim, ele não é um vilão, né? Porque... Tudo bem, ele faz as coisas erradas, mas ele só tá querendo dinheiro pra fazer o tratamento da filha. Então é pra isso que ele rouba antes de virar o Homem-Areia, e aí ele é preso. Aí ele vira sem querer o Homem-Areia, aí vem aquela música triste, ele tentando pegar o medalhão, aí ele fica olhando lá. Aliás, muito boa, né? É uma cena muito boa. A transformação dele. E aí, de novo, ele conseguiu finalmente roubar o banco, ele tá com o dinheiro lá. Aí vem o Homem-Aranha com a roupa preta e quer matar ele de qualquer jeito, e quase consegue, aparentemente tinha conseguido, né, jogando um monte de água nele lá. Sim. E aí ele tá tomado pelo ódio quando o Venom chega pra ele com aquela proposta tentadora. O Venom é o Mephisto, pronto, descobri.
E aí ele vai se deixando levar. Tanto é que depois, mesmo no final, depois que ele luta lá com o Harry e ele explode, ele não aparece mais de novo. Ele só aparece depois que o Venom já virou pó. E aí ele vai lá, conversa com o Peter, ele conta a versão dele da história do tio Ben, que a gente cabe ou não acreditar nela. E aí o Peter perdoa ele e ele vai embora. E aí a gente não sabe o que aconteceu com ele depois disso. Que aliás eu acho que é uma coisa que eles vão ter que explicar no No Way Home, né? Por qual a motivação dele. Aliás, se você tá assistindo isso já aconteceu, só comenta aí, acertaram, erraram. Mas eu acho que é uma coisa meio ruim eles terem mexido na história do primeiro filme, porque acho que tira aquele peso de ter sido o cara que o Peter deixou fugir pra ter sido um terceiro que foi sem querer. Sei lá qual que foi a ideia dos caras de inventar isso, né? Eu só acho que o único ponto é que lá no primeiro filme eles não mostram de fato o cara matando o tio Ben. Então é meio que não é que tipo eles mostraram... Um gap, né? E aí depois, não, a gente mostrou aquilo lá, mas esquece aquilo que a gente mostrou. Não, eles nunca mostraram. O filme faz a gente entender que é aquele cara. Agora, por que a polícia achava que era aquele cara e depois descobriu que era outro, aí também o Coronel Stacy tem que explicar isso daí. Mas... então, é um ponto que talvez já tivesse na cabeça do Sam Raimi desde o começo. Não sei, porque o fato de não mostrar... mais lá na frente. No Andrew Garfield eles mostram a cena, então é aquele cara, muito parecido inclusive, né? E pronto. Agora aqui não, eles não mostram. E do Harry, né, completando aí os 3 vilões, ele vai meio que se deixando levar, e na hora que precisa mesmo dele, ele volta a ser amigo do Peter, muito por causa do mordomo, que a gente já citou aqui, que simplesmente fala pra ele que não foi o Peter, então ele vai lá e ajuda o Peter. Ele é o Duende Júnior, ele vai chorar, isso aí é muito bom. Mas eu acho que é um arco interessante do Harry. Eu só não gostaria que ele tivesse morrido não, porque eu gosto muito do Harry do James Franco. Ele não vai voltar por causa que ele está sendo acusado de uns negócios aí, né? Mas senão era um retorno que... É um bom candidato, né? Era um candidataço pra voltar, que eu gosto muito dele. Acho que no primeiro filme ele ainda tá meio tímido, mas depois ele vai se soltando e no terceiro filme, cara, muito bom. Eu acho que o Harry é uma das melhores coisas desse terceiro filme. Porque vem lá do primeiro, como você falou, ele é mais tímido, ele é só um amigo, tem todo o lance dele com o pai. Aí o pai dele morre, no velório do pai dele ele já jura vingança. E eles vão trabalhando isso. No segundo, ele se une com o Dr. Octopus naquele jogo de interesse. Prêmio Nobel. Prêmio Nobel. Traz o Homem-Aranha que eu te dou o trítio. E aí você seja feliz, eu também com a minha vingança. Ele não consegue matar. Depois ele encontra lá todos os equipamentos do pai e fica loucão também. E a gente tem uma das melhores cenas de luta. O Homem-Aranha 3, se tem uma coisa que ele faz bem... Acho que todos os filmes do Tobey Maguire fazem isso muito bem. Mas eu acho que as cenas de luta são muito boas do Homem-Aranha 3. Com a do Harry, não é diferente. Você mencionou quando o Peter tenta matar o Homem-Aranha também. Aquela cena do metrô, ele esfregando a cara dele no vagão. E depois a água também. Mas a do Harry é muito legal, o Peter tá ali de boa. Quando eu era criança, eu perdi as contas de quantas vezes que eu vi e revi essa cena, porque é muito boa aquela sequência de ação e aquela pancadaria rolando e o Peter... Inclusive, que é até uma coisa que o pessoal critica do Tom Holland, né? O Peter sem traje mesmo ali, só com aquele terninho, descendo a porrada no Harry. E aí a gente tem aquele momento que ele perde a memória, né? Fica com a amnésia. E depois eles brigam de novo pra no final, como a gente tinha mencionado, o mordomo conveniente. Seu pai se matou mesmo, cara. Né? E aí, mas tirando isso, né? Sem criticar, o momento que ele chega pra mim, nossa, cara, eu lembro até hoje a sensação que, a gente não tinha essa onda que a gente tem hoje, né, desses crossovers e dos team-ups da vida, e o Harry chegando ali, salvando o Peter, depois eles se unindo, aquilo ali foi a melhor maneira de fechar o arco, porque por mais que eles tinham passado por todas aquelas dificuldades, ele ainda era o melhor amigo dele. Sim. E a luta final é muito boa, eles combinando os poderes e as conversas dos dois. Cara, essa batalha final pra mim, pode falar o que for, haters do Homem-Aranha 3, do Homem-Aranha 3. Eu acho que a batalha final de Homem-Aranha 3 é muito boa. O Harry é incrível. Eu acho que só tem um furo, aliás, 2. Ali o CGI, na hora que tá o Peter caindo com o Venom ali, os dois ali fica meio zoado.
E a hora que a Mary Jane tá no carro assim, ela tá com um negócio na cabeça do Venom. Claramente aquele negócio era de isopor, sei lá. Isopor. Mas fica tudo bem. É o que eu falei, tem coisa que a gente releva, tá bom, conveniente, tá bom, isopor, tá bom, deixa pra lá, vamos ver a ação, vamos ver a ação rolar. Exatamente. Mas é aquilo, né? É o pior dos três, mas mesmo assim, eu não acho que é o pior dos Homens-Aranhas, dos filmes dos Homens-Aranhas. Isso também não. Acho que eu nem consigo pensar, esse é o pior, porque eu gosto de todos, dos Homens-Aranha, mas... a trilogia do Tobey Maguire é muito boa. E tem um ponto que a gente não pode fazer esse podcast sem mencionar, que é a trilha sonora do Danny Elfman, né? Com certeza. Que, falem o que for, eu acho que é a melhor de todas. E no terceiro filme ela muda um pouco, né? Ela fica mais pesada pra combinar com a roupa preta. Então é muito, muito legal. Porque também muito os marcante, filmes eles já começam, né, com a musiquinha, aí mostra o elenco, aí conta a história dos filmes anteriores na vinheta de abertura. Então é muito legal isso daí também. Muito. E eu acho que ela encaixa, assim, ela dá uma emoção pra vários momentos, como você mencionou. Tem a trilha do Homem-Aranha, do Venom, e a principal, que é do Homem-Aranha, ela cresce nos momentos que o filme tá crescendo também. E eu acho que ela é muito boa. Embora eu também goste, eu gosto da homenagem à trilha clássica que eles fazem na do Tom Holland, né? Que é a trilha clássica do Spider-Man. Mas eu acho que é muito original do Danny Elfman e ela marcou demais. Tanto que, às vezes, sei lá, se eu só ouço um trechinho da música, sei lá, alguém assistindo na sala, eu falo, opa, é Homem-Aranha isso aí. Eu gosto da música do primeiro filme, aquela Hero. And they say that a hero can save us, alguma coisa assim. No final do filme? Isso. Sim. A que eles fizeram pro filme, né? Muito bacana. A música não tem como, né? Tem um fator fundamental pros filmes, eu acho que é um dos grandes acertos. E pra gente fechar aqui a nossa discussão que basicamente a gente concorda com 99%, tem uma afirmação que eu já vi pessoas falando, que é o seguinte, que o Tobey Maguire é o melhor Peter, que o Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha e que o Tom Holland é o melhor nos dois. Como você responderia essa afirmação, meu nobre colega? Eu responderia que é o seguinte, o Andrew, ele faz mais as gracinhas em alguns momentos. Mas não é tanto assim também não, porque eu revi os outros dois filmes do Andrew esses dias também, e não é assim também do jeito que falam. Na hora da luta mesmo final ali contra o vilão principal, não tem isso, não tem. Então talvez nesse sentido seja mais parecido em alguns momentos, né, com os quadrinhos. Sim. Eu não acho o Tom Holland o mais parecido em nenhum dos dois casos, nem como Peter, nem como Homem-Aranha. E o peso que eles dão para o Peter Parker, igual eu falei da parte do Homem-Aranha 2, que eles começam o filme inteiro mostrando como tá a vida do Peter antes de mostrar o Homem-Aranha, eu acho que ajuda a gente a entender que ele é o melhor Homem-Aranha. E talvez pelo fato de o skate incomodar muito no filme do Andrew. Mas, assim, muito descolado, né? Mas assim, nenhum é ruim. Eu acho muito difícil falar, é ruim. Sim. Eu não gosto do filme do Lagarto. Eu não gosto daquele filme. Eu assisti outro dia, demorou muito pra passar. Eu acho que esse é o pior de todos, assim, disparado, esse filme. Disparado. Mas não por culpa do Andrew. O que ele tem que fazer, ele entrega bem. A mesma coisa o Tom Holland. Concordo. Quem não gosta de algum filme dele e tal. Eu gosto muito do filme do Mistério. Eu acho que os efeitos especiais são muito bons. Até também, né, o filme mais recente tem que ser muito bom mesmo. Mas eu acho muito difícil você tentar falar Peter Parker, assim, né? Homem-Aranha, separar uma coisa da outra, porque é tudo a mesma coisa, na verdade. E eu acho que pra cada universo que a gente tem eles inseridos, eles funcionam muito bem. E o Homem-Aranha do Tobey, ele é uma coisa assim que não tinha tantas referências de outros filmes ali. Ele é uma coisa, na medida do possível, pé no chão, né? Porque a gente tá falando de um cara que ganhou poderes de aranha.
mas não tem outros grandes super-heróis, não tem alienígena, é aquela coisa mais urbana e científica. Então eu acho que para aquilo que eles se propõem, eles fazem muito bem todos os universos, né? Mas eu gosto do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, do Peter dele. Eu acho que só falta um pouquinho o lance da piada, porque é uma coisa frequente nos quadrinhos que o Andrew acerta mais. Mas não podemos esquecer com aquela cena do saco de moeda que ele joga no Dr. Octopus e fala, segura o troco. Uma das melhores piadas que a gente tem aí. É verdade. Quando ele ganhou os poderes e vai tentar ganhar o dinheiro lá na luta contra o Serra-Osso, também ele fala... agora eu não lembro a piada, mas ele... Seu maridinho que te deu, né, o uniforme? Isso. Né? Exatamente. É muito boa, muito boa. Então, ele tem momentos memoráveis aí, mas não é. Aí fica uma crítica ao UCM, hein? Nem tudo precisa ser piada, galera. Na hora que a gente vê que realmente faz sentido. A pessoa, ele tá lá parando o trem, o pessoal quase morrendo, aí ele vai soltar uma piada, não tem nada a ver. Segura aí, galera. Segura aí, galera. Igual segura aí, aguenta aí, Mary Jane, aguenta aí, galera, segura aí. Ai, não é difícil, depois de Thor Ragnarok, cada piada que tem naquele filme, eu não vi de mais nada das piadas do UCM. Faz parte. Vamos ver como que vai ser a interação dos três aí no filme. Acho que esse Vamos ver. Ponto importante pra gente ver. Mas antes, tem um questionamento. Vai ter os três? Mas é claro. Estamos gravando antes, hein? É claro. Já pensou, meu? Não tem como mais negar. Não tem. Porque, primeiro, vão ter que upar muito Tom Holland pra ele ganhar de 5 vilões. Não são 6, são 5, eu acho. Sim. Não é possível. Além do mais, o Lagarto, ele tá levando um murro do Gasparzinho. Então, no mínimo, o Gasparzinho tá no filme. Então... Ou o Lagarto espirrou. Ninguém pensou nisso. Ele virou pro lado ali, espirrou no ombro. Pode ser também. Pode ser uma mensagem de conscientização. Espirre no ombro, não espirre na mão. Verdade. Que isso, hein? Então... só vem. E lembrando mais uma vez que se você já assistiu o filme, tá assistindo aqui depois do lançamento de Homem-Aranha No Way Home, comenta aí o que você achou também. E comenta também, claro, né? Se você tá assistindo pelo YouTube, se você tá ouvindo por outra plataforma, vem pro YouTube também, estamos aí em tudo que é lugar, você pode encontrar aí o Conversa de Nerd. E comenta se você também gosta tanto quanto a gente dessa trilogia do Tobey Maguire, que a gente é fã. E pra encerrar, João, onde que a galera que tá assistindo aqui pelo Conversa de Nerd pode te encontrar? Sim. Me encontram no YouTube, no Cultura Pop Cia, o canal. E eu também tenho o Instagram, que eu tô sempre lá publicando as informações. Assim que sai, eu já publico lá no Instagram, nos stories. Porque pra fazer o vídeo demora um pouquinho, né? Até o vídeo ficar pronto. Mas no story, não. Sim. Saiu um pôster, já tá no story, já tá no feed. Saiu uma informação, um vazamento, já tá tudo lá também. Então, acompanhem também no Instagram, @j.m.carneiro. Os links estão aqui embaixo. É isso aí. Cara, brigadão aí pelo papo. Sempre muito bom trocar uma ideia com você aí sobre cultura pop sim. Olha só. E valeu pela participação. Muito bom, muito obrigado aí pelo convite. Tamo junto. Tamo junto, até a próxima. E galera, se você chegou até aqui, tá assistindo pelo YouTube e ainda não é inscrito aqui no Conversa de Nerd também, lá no canal do João, se inscreve pra você ficar sempre por dentro dos conteúdos de Marvel, DC, filmes, quadrinhos. Vai ser muito legal ter você aqui com a gente, conversando sobre esse assunto que a gente ama tanto. Beleza? Muito obrigado por assistir. Esse foi o primeiro Sensacionerd e nós nos vemos nas próximas. Tchau, tchau. Falou!